Sim, a dica de leitura hoje é As Três Marias, da autora Raquel de Queiroz. Não sei se você já ouviu falar, mas ela é muito, muito boa. Uma verdadeira deusa da literatura brasileira. Publicada em 1939, temos aí um contexto histórico de produção da Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo, eu sabia que você estava pensando nisso. Ok, agora em relação ao contexto literário de produção, como assim, cara? Nós estamos falando da segunda fase do modernismo, que vai de 1930 a 1930 e 1930 nada, 1945. Te peguei, hein? 1930 a 1945. Ok. As temáticas desse contexto são misérias, problemáticas sociais, enfim, engajamento. Aqui não vai ter pouca coisa não, a gente vai reclamar mesmo, a gente vai engajar. E nessa obra nós vamos ter o questionamento sobre os posicionamentos que são dados às mulheres dentro da sociedade. É isso mesmo. Você vai só casar? Você vai seguir a religiosidade? Não, nós vamos ter uma protagonista aí que vai querer um outro caminho. E é por isso que é um dos livros que eu mais adoro, porque é um livro que vai mostrar como esse processo aconteceu de forma assim gradual, contextualizado, belíssimo. Nas Três Marias nós vamos ter três pessoinhas com esse nome de Maria. Nós temos Maria Augusta, Maria José e Maria da Glória. Maria Augusta é a nossa protagonista. Essas meninas vão se encontrar, né, vão se vincular, vão criar essa amizade num colégio de freiras, são mandadas basicamente para o internato, mais ou menos assim com uns 12 anos de idade, e elas são muito diferentes em relação à personalidade, cada uma tem um objetivo, uma cabeça assim diferente. Mas assim, em relação às vivências, experiências, às dores, né, que elas tiveram na vida, na curta vida, né, ali de início, uns 12 anos, são bem semelhantes. E é isso que acaba aproximando as três. Então elas viram amigas, são bem unidas. E é muito bacana isso, porque aquele ambiente cheio de regras, cheio de coisas assim que elas não estavam acostumadas, e aí você cria uma amizade ali bacana, que você pode confiar na pessoa, pode desabafar, enfim. Alguém para se relacionar e se sentir bem naquele momento meio que de certa opressão, é uma coisa muito boa, uma coisa muito bacana. Essa amizade é tão forte, que as próprias freiras da escola acabam chamando as Três Marias. E elas gostam, elas acham bacana, ficam super felizes quando chamam elas por esse título, elas ficam super felizes, porque elas são amigas e elas gostam, né? Ah, as Três Marias. Esse nome também é dado também por conta das três estrelas, né, que ficam ali no hemisfério sul, que são diferentes, né, mas enfim, estão ali, entendeu? Então é isso, é sobre isso. O que é interessante dessa obra é que a Maria Augusta, que é a protagonista, como eu já disse, ela não fica só ali, vou falar só de mim e das minhas amigas. Não, ela tem um olhar muito bacana, um olhar múltiplo, assim, para as outras personagens ali dessa narrativa. E isso é muito bacana, porque a gente vê os lugares, as mulheres, o que elas estão pensando naquela época, quais as possibilidades que uma mulher tinha. O que ela poderia ser? Poderia ser uma advogada? Poderia ser uma médica? Difícil, hein? Então, e quem pensa em outras possibilidades, como é que fica essa situação, né? Enfim, a Maria Augusta é justamente essa pessoa que não quer nenhum e nem outro, ela quer fazer o próprio caminho, quer estudar, quer ter uma vida diferente, né, do que é proposto, do que é dado para as mulheres naquela época. Então, é muito importante também ressaltar que essa amizade é tão forte assim, não só entre elas, mas as outras pessoas também percebem essa amizade. As freiras começam a chamá-las de as Três Marias, justamente por conta dessa união. Então, assim, é algo muito, muito bonito. A Maria Augusta volta para o interior, vai ter aquela vida doméstica e ela fica super insatisfeita. Então, dessa forma, ela volta e decide seguir o seu caminho, estudar, tomar realmente o que ela quer para a vida dela. Não quer seguir aquele padrão de doméstica, de ficar em casa, possivelmente casar. Enfim, não é essa a ideia dela, não é essa a vontade dela. Ok. A outra personagem, que é a Maria Augusta, ela vai seguir o exemplo das freiras, né? Vai estudar e vai ali acabar ficando no lugar de professora. A outra personagem, que é a Maria da Glória, ela segue o caminho de esposa, ela vai casar. Então, nós temos aí duas personagens que seguiram um caminho padrão para a época, casar, né, ou seguir ali a questão da religiosidade.
No entanto, a personagem Maria Augusta, a Guta, ela vai trilhar o seu próprio destino. A personagem Augusta e a autora Raquel de Queiroz possuem ali certa semelhança. Por quê? Porque a mulher no século XX, isso não é só na obra, assim, é nessa obra aqui que está sendo dito que os papéis das mulheres são esse, casar, religião ou virar prostituta. Não é só nessa obra, é no contexto mesmo da realidade, né, gente? Por favor. Ok. Então, a gente vê aí uma certa semelhança entre a Raquel de Queiroz e a Guta. Porque são mulheres que estão à frente, assim, do seu tempo. Elas não querem só aquilo, elas querem mais, elas querem estudar, querem ter outro tipo de vida. Então a gente pode enxergar de uma forma assim um pouco nítida até essa semelhança entre a protagonista Guta e a própria autora. Então é sobre isso. Leiam esse livro, super indico.